Bem, o Brasil ele está numa situação muito complicada, assim por dizer, né? A gente pode ver pelos últimos dados econômicos, Boletim Focus, enfim, que a economia brasileira ela vem patinando, se é assim que eu posso dizer, né? E isso está refletindo não só na bolsa de valores, mas também na percepção do investidor estrangeiro no Brasil. Se a gente for abrir aqui algumas matérias que a gente pode observar aqui, é porque o Brasil tem a pior bolsa do mundo enquanto os vizinhos decolam em 24. Basicamente por fatores mais domésticos, como a matéria aborda aqui mais para baixo. Nós temos a questão fiscal, nós temos aí o aumento de impostos, nós temos a desaceleração da economia. Então, sim, são fatores que após a vitória do governo Lula acabou culminando nisso aqui, né? Essa bola de neve que parece que não vai passar tão cedo, né? Se a gente for vir aqui mais para baixo, cadê aqui a parte aqui, ó? O sentimento que já não era dos melhores se deteriorou de forma acentuada depois de dois eventos principais. Em meados de abril, o governo revisou a meta fiscal de 2025, que antes previa um superávit de 0,5% do PIB para déficit zero. O movimento foi entendido por agentes do mercado como uma sinalização de abandono ao compromisso estabelecido pelo arcabouço fiscal em 2023 e repercutiu negativamente. Bem, a partir do momento que o arcabouço fiscal ele foi transformado de forma a não ser mais crime fiscal, você ter um déficit, você criou todo incentivo para o governo gastar mais. E aí você tem esse tipo de problema, porque aqui, ó, Bolsa Brasileira e Real estão entre os piores desempenhos do mundo em 24. Novamente, como o governo Lula teve essa problemática de aumentar gasto público, como a gente já pôde ver em um vídeo passado meu, com a arrecadação caindo, causando déficit e a sua pouca preocupação com a solução desse problema, nós temos esses fatores que acabam dando problema, porque o investidor ele vai querer colocar o dinheiro dele onde seja minimamente seguro. Só que o Brasil está se mostrando como sendo um país não tão seguro assim. E a gente podia estar sendo muito bem beneficiado com isso aqui, se o governo Lula não tivesse esses problemas, porque, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia estão em guerras. Nenhum investidor investe em um país que está em guerra. Então, seria o ótimo momento do Brasil poder o quê? Se mantivesse uma equipe econômica técnica com Paulo Guedes, enfim, esse tipo de coisa, o dinheiro que está saindo da Rússia, que está sendo investido em outros lugares por investidores, poderia estar sendo alocado para cá. Mas não, está sendo retirado da Bolsa Brasileira. E aí nós temos esse problema, que é a falta de investimentos, essa economia também, essa ciência problemática que fica atrapalhando cada vez mais a economia brasileira. É incrível pensar que quando a gente tem um sinal de melhora, o Brasil acaba caindo mais uma vez em uma nova crise econômica. É bizarro de pensar isso. E aí, de novo, o mercado aumenta para 80 bilhões de produção de déficit para 2024. Você percebe que há um descompromisso, porque em 2023 se falava que esse ano seria o déficit zero. E agora passava para 2025. Então você tem esse tipo de problema, um descompromisso total do governo. E aí, por um outro lado, você tem a Argentina com o Milei, que fez reformas abruptas na Argentina, a economia estava um caos. Quer dizer, não que não esteja, mas ele está conseguindo arrumar a casa, e por consequência o dólar blue cai e títulos de ações sobem após a vitória de Milei no Senado. Basicamente, a aprovação de lei de bases deu a entender que ela ainda vai voltar para o Congresso, porque mudou algumas coisas do Senado, mas tudo indica que vai ser aprovado. Então, assim, você vê que são dois caminhos diferentemente trilhados e se percebe que um está indo na direção certa e o outro na direção errada. E com o Milei a gente pode perceber isso, que esse porrete que ele deu de liberalizar a economia, enfim, esse tipo de coisa, tá dando certo. É um país que tem basicamente metade da população na linha da pobreza, ele está conseguindo, entre aspas, resolver esse problema. Obviamente que ele não vai transformar a Argentina em 5 anos do próprio Estados Unidos, na próxima Alemanha. Não, não é isso que eu estou falando, mas ele está conseguindo
provar de que o caminho é o liberalismo econômico, liberdade econômica. E ao contrário do Lula, que acha que é tudo no Estado, tudo pelo Estado, né? É muito bizarro se pensar isso. E aqui, ó, confiança em Milei ou ações baratas, o que explica altos investimentos estrangeiros na Argentina. Segurança. O pessoal está tendo mais segurança de investir na Argentina agora. Com a flexibilização de aplicar dinheiro na Argentina, enfim, é livre mercado, enfim, esse tipo de coisa, igual ele vem promovendo, o investidor fica mais tranquilo de aplicar o dinheiro no país. E diferentemente aqui do Brasil agora. O Lula, por exemplo, com aquela MP do fim do mundo, a 1227, que basicamente criava o imposto de exportação, basicamente bagunçou a economia brasileira de certa forma, entre aspas, né? Só para vocês terem ideia. A China foi comprar soja dos Estados Unidos porque o Brasil perdeu competitividade no momento que aquela MP estava valendo. Então, assim, a gente percebe essa bagunça aqui. E o mais bizarro é pensar nisso aqui, ó. Gasto público sobe 5 vezes mais que o PIB e ameaça inflação e juros, né? Lembra essa matéria aqui é do fim do ano passado, tá? Mas ainda é bizarro pensar, tipo assim, o PIB cresce 1%, a dívida cresce 5%, né? Os gastos crescem 5%. Então é uma loucura se pensar isso aqui. O Brasil voltou, né, segundo a mídia, voltou para 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? Época da corrupção, da Lava Jato, do Mensalão, Petrolão, voltou para essa época, né? Enfim, o Lula ele se esqueceu de que hoje em dia os tempos são outros, que a informação descentralizada faz com que ele não possa fazer as besteiras que ele faz com a mídia passando pano. A população está acordando cada vez mais e é bem provável que com esse ano, com a eleição de prefeitos e vereadores, acabe por dar uma derrota significativa na esquerda, para que em 2026 o caminho da volta ou de Bolsonaro ou do seu indicado político possa acontecer. No mais, fica meu adeus. Até.